Cordeiro que venceu. Vamos terminar juntos. Leão da tribo de Judá. Faça muito barulho para Ele. Aplauda Ele. Ele é o único digno. Jesus, Tu és digno. Digno, digno, digno. Aleluia. Amém, amados? Pode se sentar, por favor. Eu gostaria, neste momento, de conhecer os irmãos ou as irmãs que estão nos honrando com a Tua presença. Você que entrou aqui no templo pela primeira vez, eu gostaria que você erguesse apenas sua mão. Tem alguém que entrou aqui pela primeira vez? Mais alguém? Seja bem-vindo à comunidade evangélica Shaddai. Que Deus esteja abençoando a tua vida, querido. E você também que está nos ouvindo, nos assistindo na live, seja bem-vindo à comunidade evangélica Shaddai. Há algum tempo, Deus tem ministrado no meu coração, e eu tenho pregado para vocês sobre obediência. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a obediência e humildade. Então eu gostaria que você abaixasse sua cabeça nesse momento. Ó Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença para falar a Tua palavra, e sempre eu vou pedir ao Senhor que diminua eu na Tua presença para que a palavra do Senhor possa ser falada. Deus, Tu és grande, Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus de Israel, e tem nos abençoado, Pai. Pai, aqueles irmãos que estão nos ouvindo nas suas casas também, que seja abençoado por esta palavra, que o tema é obediência e humildade. Pai querido, Pai celestial, toma, Senhor, a minha vida nas Tuas mãos, me use de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Pai, nós sabemos que nós estamos na melhor mão do mundo, que é do Senhor. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11 da palavra de Deus. Todos acharam? Filipenses 2, do 5 ao 11. A Bíblia diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Obrigado, Débora. Nós lemos Filipenses 2, do 5 ao 11. Agora eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus capítulo 5, do verso 7 ao 9.
Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu oração e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvar, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Agora, estenda tuas mãos para o teu irmão que está do teu lado e faz uma pequena pergunta para o seu irmão, assim: você é obediente? Meus queridos, quando nós lemos um texto da palavra, nós vemos que a Bíblia diz aqui que o Senhor Jesus e o Pai são um. Nós sabemos tudo isso pela palavra de Deus. A Bíblia também nos relata que no começo era a palavra, e a palavra era Deus, e é Deus. Os céus e a terra foram criados pela palavra. A glória que Deus tinha no princípio, até a mesma glória inagualável de Deus, também era a glória do Filho. Mas há uma diferença entre o Pai e o Filho. Talvez você pode estar me questionando, mas que diferença é essa, pastor? Não é uma diferença essencial, é apenas uma organização no seio da Trindade. A Escritura diz que o Senhor não considerou ser igual a Deus, Jesus, era algo que devia pegar-se, isto é, era uma coisa a ser conquistada. A sua igualdade com Deus não era uma coisa a ser conquistada nem adquirida, pois em essência ele é a imagem de Deus. Então, quando nós olhamos para a figura de Jesus, nós sabemos que ele é a imagem de Deus. Agora, quando nós lemos Filipenses capítulo 2, e quando nós lemos Hebreus, no livro 8, do 8 ao 11, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele é apresentado como alguém que se humilhou duas vezes. Primeiro, ele esvaziou-se de sua divindade. Ele estava lá na glória, então ele se esvaziou. E depois ele humilhou-se na sua humanidade. O Senhor, quando veio a este mundo, tinha que ser esvaziado de tal maneira da glória. Então ele tinha que ser esvaziado da glória, do poder, da posição, da forma de sua divindade. E naquele tempo, ninguém a não ser por revelação, reconheceu como Deus. Então ele teve que se esvaziar para vir à terra. As pessoas tratavam Jesus como homem, uma pessoa comum deste mundo. Todo mundo olhava para Jesus naquela época, via ele como um homem muito comum. E como filho, Jesus como filho de boa vontade, ele submeteu-se à autoridade do Pai, e ele então declarou, que está registrado no livro de João, capítulo 14, verso 28, ele fala uma coisa muito legal. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Olha a declaração que Jesus faz. O Pai é maior do que eu. Aqui há uma perfeita harmonia na Trindade. O Pai assume o lugar de cabeça, enquanto o Filho, que é Jesus, ele reage com obediência. Deus se torna-se o emblema da autoridade, enquanto Jesus assume a posição e o símbolo da
humildade. Para nós obedecer, deveria ser bem simples. Porque todo aquele que a obedece, exige então um pouco de humildade. Para Jesus, entretanto, ser obediente não foi uma questão muito simples. Por quê, pastor? Para Jesus foi mais difícil para ele ser obediente do que criar os céus e a terra, porque ele já estava com o Pai. Mas por que tudo isso, pastor? Porque teve que se esvaziar de toda a glória, de todo o poder, da sua divindade, e assumir uma forma de servo para poder obedecer. Quando eu olho para a palavra de Deus, nós vemos que essa questão de obediência ela é muito importante. O Filho, originalmente, partilhou a mesma glória e a autoridade do Pai. Ele estava lá na glória com o Pai. Compartilhou com Deus todas as coisas que foram feitas. Mas quando ele veio ao mundo, de um lado ele abandonou a autoridade, e do outro ele assumiu então o papel de obediência. Jesus se humilhou ainda mais e foi obediente até a morte. A obediência no seio da Trindade é uma coisa admirável em todo o universo. Jesus foi obediente até a morte. Muitíssimo doloroso, vergonhoso na cruz. Deus, então, o exaltou de sobremaneira. Deus exalta todo aquele que se humilha. Então, estenda as mãos para o teu irmão e fala assim: Deus exalta todo aquele que se humilha. Esse aqui é um princípio divino, amados. Mas hoje nós estamos vivendo uma época que as pessoas não querem obedecer. Para que eu vou obedecer o pastor? Para que eu vou obedecer o meu líder de célula? Por que eu vou ser obediente ao meu líder de célula? Por que eu vou ser obediente à igreja? Quando o pastor fala em oração, para quê? Não vou fazer não. Nós vemos aqui que até Jesus, quando ele vem para a terra, como na figura, ele vem para a terra, ele foi obediente. Agora então fala para o seu irmão assim: estar em Cristo é ser obediente. Uma vez que o Senhor deu início à obediência, o Pai então se tornou cabeça de Cristo. Portanto, como a autoridade e obediência foram instituídas por Deus, é natural que os que conhecem a Deus e Jesus sejam obedientes. Então, se você conhece a palavra, se você conhece Deus, se você conhece Jesus, então nós temos que ser obedientes. Mas nós estamos vivendo uma época que as pessoas não querem ser obedientes. Nós estamos vivendo momentos que as pessoas não querem ser submissos. Muitos poderiam estar aqui na igreja, ouvindo a palavra, mas não vêm. Ai, pastor, está difícil, estou com medo do coronavírus. Mas às vezes se reúne na sua casa, 20, 30 pessoas, tira a máscara, conversa com todo mundo, vai nas festas, não tem perigo, mas para vir na igreja não pode. Então coloca-se obstáculo. Você sabia que esse aqui é o melhor lugar para você estar? Mas voltando aqui, mas os que não os conhecem, não conhecem a autoridade e nem a obediência. As pessoas que não conhecem Deus, que não conhecem Jesus, fica difícil. Jesus Cristo é o princípio da obediência. Portanto, quem está em Cristo tem que ser uma pessoa obediente. Se você está em Cristo, querido, então você tem que ser uma pessoa obediente. Obediente à palavra, obediente na oração, obediente ao seu líder de célula, obediente no seu trabalho.
Hoje em dia as pessoas costumam perguntar: mas por que tem que obedecer? Por que eu tenho que obedecer? Levando em consideração que somos irmãos, por que eu tenho que obedecer a Deus? Por que eu tenho que obedecer às autoridades? E por que eu tenho que obedecer o meu pastor, os meus irmãos? Eu vou fazer as coisas do meu jeito. Meu querido, não vai dar certo. Você vai quebrar a cara. Quando queremos fazer as coisas do nosso jeito, não dá certo. Segura um pouquinho a palavra aí. Às vezes eu falo para Deus: Senhor, não me usa não. Não fala muitas coisas não. A hora que o grupo de louvor estava aqui ministrando, Deus me deu uma visão muito linda. Uma mão segurando o globo terrestre. Uma mão que veio depois por cima, uma mão muito grande, que saia como um jato. Aquela mão, coisa mais linda. Aí Deus me disse assim na minha mente: olha, o mundo para mim é como uma cabeça de alfinete. Você sabe o que é um alfinete? Ele é bem pequenininho, não é? Você olha e fala: nossa, meu querido, nós estamos na mão de Deus. Deus ama aqueles que são obedientes. Deus ama aqueles que são humildes. Mas hoje em dia as pessoas costumam perguntar: por que eu tenho que obedecer? Mas o ser humano não tem essa qualificação para fazer essa pergunta. Você não pode questionar Deus. Você não tem qualificação para fazer essa pergunta. Só o Senhor Jesus tem essa qualificação. Contudo, Ele jamais pronunciou esta palavra. Esse pensamento jamais entrou na mente de Cristo. Jesus Cristo representa a obediência. É tão perfeita quanto a autoridade de Deus. E seja misericordioso com aqueles que proclamam conhecer a autoridade, embora lhe a obediência da vida. O que se refere à Trindade, o Pai e o Filho são coiguais, eles são iguais. O Senhor Jesus Cristo, quando foi feito o Senhor, só depois que Ele se esvaziou, só depois que Ele desceu aqui na terra, depois que Ele se esvaziou, que Ele foi feito o Senhor. Entretanto, o resultado do que Ele fez foi exaltado, recompensado por Deus, mas só se tornou o Senhor depois que abandonou a sua glória e manteve em perfeito papel de obediência. Quando nós olhamos para a Trindade, o seu senhorio não existia originalmente na Trindade. A passagem de Filipenses capítulo 2, ela é uma passagem complicada de explicar, muito controvertida, que parece aqui que no princípio houve um conselho na Trindade. Deus então idealizou um plano na criação do universo, nós sabemos isso aí. E nesse plano da Trindade concordou que a autoridade fosse representada pelo Pai. Mas a autoridade não pode ser estabelecida no universo sem obediência, pois não pode existir sozinho. Portanto, Deus teve que encontrar obediência no universo. Seriam criados dois tipos de seres: os anjos, que é espíritos, e o homem, que é a alma vivente. E de acordo com a sua onisciência, Deus previu então a rebelião dos anjos, a queda dos homens, e por isso não foi possível estabelecer a sua autoridade nos anjos ou na raça acadêmica.
No acordo perfeito, então, da Trindade, essa autoridade seria atendida pela obediência do Filho. A partir daí, então, começaram as operações distintas de Deus Pai e Deus Filho. Certo dia, Deus Filho esvaziou-se, tendo nascido em semelhança de homem, tornou-se o símbolo da obediência. Levando-se em consideração que a rebeldia surgiu nos seres criados, a obediência teria agora de ser estabelecida num ser criado. O homem pecara e se rebelara. Por isso a autoridade de Deus deve ser estabelecida na obediência do homem. Isso explica porque o Senhor veio ao mundo e foi feito igual ao homem criado. O nascimento de nosso Senhor é, na realidade, o aparecimento de Deus. Jesus enfrentou um possível perigo de não ser capaz de retornar com a sua glória. Por quê, pastor? Se como homem, Jesus desobedecesse na terra, ainda poderia até reclamar o seu lugar na Trindade, valendo-se de sua autoridade original. Mas nesse caso, ele teria quebrado para sempre um princípio da obediência. Então, o que eu aprendo aqui com esta palavra, pastor? Havia duas formas do Senhor retornar para o céu, quando Ele vem à terra. Uma era obedecendo absolutamente sem reservas como homem, estabelecendo a autoridade de Deus em todas as coisas, de todas as ocasiões, sem o menor toque de rebeldia. Jesus tinha que obedecer a Deus como homem, na sua obediência. Assim, passo a passo, por meio da obediência a Deus, tornar-se-ia o Senhor de tudo, tornaria ser o Senhor de tudo. A outra forma seria forçando o seu caminho de volta, reclamando, usando a sua autoridade, o poder, a glória de sua divindade. Se na fraqueza e nas limitações da carne considerasse a obediência impossível, mas o Senhor ignorou o segundo caminho, e humildemente o caminho da obediência até a morte. Tendo se esvaziado, recusou-se voltar atrás. Eu jamais tomaria um caminho tão incerto como esse segundo caminho. Jesus foi obediente. A minha pergunta para você: você está sendo obediente a Deus nessa pandemia? Ou você tem reclamado? Ou você tem murmurado? Ou você tem xingado? Ou você tem desagradado a Deus? Ou você não está orando mais? Ou você não está falando com Deus mais? Ou você está quieto? Jesus, nós vemos aqui que Jesus se encheu com aquilo que fez se esvaziar. Antes foi Deus Pai que trouxe ele de volta. Deus, o Filho Jesus, também agora Jesus, homem, em retorno à glória. A graça, a isto o nome de Jesus é preciosíssimo. Não há ninguém no universo igual a Ele. Jesus, quando Ele vai para a cruz, Ele exclamou: está consumado. Proclamou não somente a consumação da salvação, mas também o cumprimento de tudo o que o seu nome significara. Segura um pouquinho aí, querido.
Esses dias eu fui num estabelecimento orar por uma pessoa. E conversa vai, conversa vem. Essa pessoa não é evangélica. E eu falei, olha, você ora? Essa pessoa me disse, eu oro, mas eu peço para isso. Eu falei, não, está errado. Tem oração que não passa do teto. Por quê? Porque não é feito em nome de Jesus. O nome de Jesus é preciosíssimo. Muitas pessoas não sabem orar, não sabem ler a Bíblia, têm preguiça de ler a Bíblia. Então, o nome de Jesus é precioso. E Deus deu isso para nós, porque há uma centelha de Deus dentro de você. Você tem o Espírito Santo, nós sabemos o que é certo, o Espírito Santo toca em nós, e o nome do Senhor é precioso. É por isso que muitas vezes nós oramos em nome de Jesus. Você quer uma bênção? Ora em nome de Jesus. Você quer algo? Ora em nome de Jesus. Você quer falar com Deus? É em tudo em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus teve que se esvaziar. Ele se esvaziou. E agora, Ele é o Senhor e Deus. Quando nós falamos de Senhor, quando nós falamos de Cristo, ser Senhor fala de seu relacionamento com Deus. E como foi recompensado pelo Pai. Ser Cristo revela o seu relacionamento com a igreja. O Filho deixou a glória. Não pretendia retornar com base em seus atributos divinos, ao contrário, desejou ser exaltado como homem, porque Ele se esvaziou. Desta maneira, Deus confirmou o seu princípio de obediência. Como é imprescindível que sejamos totalmente obedientes, sem a mais leve traço de rebeldia. Hoje encontramos tantas pessoas rebeldes. Pessoas que nunca estão contentes com nada. Pessoas rebeldes. Mas o Filho de Deus foi obediente. O Filho retornou ao céu como homem. Foi exaltado por Deus, que obedeceu na semelhança de homem. Encaramos então esse grande mistério da Bíblia. Quando se despediu da glória e se revestiu de humanidade, Ele determinou não regressar por virtude de seus atributos divinos. E por ter incorrido a menor desobediência, foi exaltado por Deus com base em sua humildade. O Senhor abandonou sua glória quando veio ao mundo, mas quando retornou, não só recebeu de volta esta mesma glória, como recebeu a glória muito maior. Que nós tenhamos essa determinação que havia em Jesus Cristo. Estou aqui na terra, estou passando por alguma perseguição, as lutas estão grandes, as coisas não estão fáceis para ninguém, mas eu sei que um dia eu também vou retornar para o Pai lá no céu. E só vai para o céu aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Voltando aqui à palavra, e nós também tenhamos essa determinação que havia em Jesus Cristo. E nós trilhamos esse caminho do Senhor, e nós possamos obedecer a Deus em tudo, sujeitando uns aos outros,
Após a compreensão desse princípio, não teremos dificuldade em discernir que nenhum pecado é mais sério do que a rebeldia e nada mais importante que a obediência. A obediência é muito importante na vida de um cristão. É só obedecendo como Jesus obedeceu que podemos reafirmar o princípio divino da autoridade, pois a rebeldia é a operação e um princípio de Satanás. E Satanás vai ficar contente quando as pessoas se rebelam contra a igreja, contra o Senhor, contra o ungido do Senhor. Satanás vai ficar contente quando a pessoa se rebela, quando a pessoa fala mal da igreja, fala mal do líder, fala mal de todas as coisas. Esse é um princípio satânico. Mas Jesus não. Ele sofreu, mas foi obediente. Olha aqui que fala Hebreus capítulo 5, verso 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. O sofrimento de Jesus exigiu dele obediência. Agora você observe, ele trouxe obediência a essa terra. Ele aprendeu a tê-lo no próprio sofrimento. Quando encontramos sofrimento, então nós aprendemos a obedecer. É que nem agora, queridos. A igreja está passando por um momento difícil. O que a gente fez? Coloca a igreja para orar. Agora tem pessoas que só oram quando as coisas estão feias. Ah, pastor, as coisas não estão muito legal para mim. Aí o camarada faz jejum, o camarada ora, o camarada lê a Bíblia. Mas quando as coisas estão boas, esquece de Deus. Quando encontramos o sofrimento, aprendemos a obediência. A nossa utilidade não é determinada por nosso sofrimento, mas pelo tanto de obediência que aprendemos por meio desse sofrimento. Eu sempre digo que o sofrimento, as nossas lutas, nós aprendemos algo que um dia você vai passar isso para alguém. Um dia você fala, eu já passei por essa situação, mas Deus é contigo. Eu já passei por esse momento, mas Deus vai te dar a vitória. Eu já passei por isso. Olha, fica firme, não desista, porque você tem a vitória. Deus vai te dar a vitória por tudo isso que você está passando. Enquanto não amolecermos o nosso coração, o sofrimento não nos abandonará. Tem pessoas que têm um coração muito duro. Ah, eu sou assim mesmo, pastor. Mexeu comigo, eu já viro 8, eu faço 80. Não, querido. Enquanto não amolecermos o nosso coração, o sofrimento não nos abandonará. O nosso caminho passa por muito sofrimento. Os que amam o prazer e as coisas fáceis são inúteis para Deus. Portanto, aprendemos a obedecer no sofrimento. A salvação torna as pessoas obedientes e também as pessoas alegres. Se buscarmos apenas alegria, nossas propriedades espirituais não serão abundantes. Os obedientes experimentarão a abundância da salvação. Então, estenda a mão para o seu irmão que está assim e fala assim, seja obediente. Obedecemos, pois, ao Senhor Jesus, que ao ser aperfeiçoado pela obediência, se tornou a fonte da nossa salvação eterna. Deus nos salva para que possamos obedecer à sua vontade.
É por isso que muitas vezes os pastores sobem aqui em cima e falam: Pai, faça a tua vontade sobre a nossa vida. Deus nos salva para que possamos obedecer a sua vontade. Se tomamos o caminho da autoridade de Deus, descobrimos que a obediência é fácil, que a vontade de Deus é simples, porque o Senhor sempre foi obediente e nos transmitiu essa vida de obediência. Se Jesus foi obediente, por que você não pode ser obediente? Então, mais uma vez, faz com a mão assim para o seu irmão e fala: Jesus obedeceu e foi humilde. Obediência e humildade é ter um conceito equilibrado de si mesmo, sem buscar honra para si. Jesus não quis honra para ele. O Pai é maior do que eu. Sendo Deus. Obediência e humildade é o contrário do orgulho. A pessoa humilde agrada a Deus. Filipenses capítulo 12, verso 3. A Bíblia ensina que os humildes, os obedientes, serão honrados por Deus. Jesus foi um grande exemplo de humildade, de obediência, fazendo sempre a vontade de Deus. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 8. Mas agora eu quero aqui finalizar esta palavra com 7 características de uma pessoa humilde e uma pessoa obediente, para você aprender. Quando o pastor, prepara a palavra, o primeiro que leva a bordoada é o pastor. E Deus fala com o pastor, depois transmite para a igreja. Então eu quero falar para você algumas características de pessoas que é humilde e obediente. A pessoa que é humilde e é obediente, ele agradece a Deus por tudo. A pessoa humilde sabe que todos os seus talentos, todo o teu sucesso vem de Deus. Humilde trabalha, se esforça, mas nunca se esquece que é Deus que dá a vida a todas as coisas que Ele tem. Ele é grato por Deus por tudo, tudo aquilo que Deus faz, Ele é grato. Eu levanto de manhã cedo e já agradeço a Deus. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida. Entro no carro: Senhor, me livra aqui, Pai, de roubo, de assalto, acidente, batido de veículo. Vou em outro lugar: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem abençoado a minha família, o Senhor tem guardado a minha família. Porque a palavra fala que nós temos que orar constantemente, orar sem cessar. A pessoa que é humilde e é obediente e humilde, então ele agradece a Deus por tudo, até na hora da dificuldade. A pessoa que é humilde e obediente, aceita que ele erra também. A pessoa humilde e obediente, reconhece que não é perfeita, nem tudo que é certo, nem tudo aquilo que ele faz é certo. Não fica cheio de orgulho, por se achar o melhor que os outros, mas pede ajuda de Deus para superar as suas limitações. Eu tenho orado muito a Deus: Senhor, eu reconheço que sou falho, sou pecador. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Tem gente que ora muito para os outros, mas para si mesmo ele não ora. Ele ora para um, ora para outro, mas quando fala sobre orar para ele, para a família dele, ou para os filhos, tem gente que não ora. A pessoa que é obediente e humilde, sabe pedir desculpa,
reconhece os seus erros, humilde tenta consertar a situação, pedindo desculpa a Deus, pedindo desculpa a quem machucou, põe seu relacionamento acima do seu orgulho. Está no livro de Tiago, capítulo 4, do verso 8 ao 10. Senhor, eu preciso de Ti. A pessoa que é humilde e obediente não procura glória para si. A pessoa humilde não faz as coisas para ganhar tratamento especial, nem para parecer melhor que outras pessoas, mas faz o que é certo, porque é certo, não porque vai aparecer santo, mas ele procura fazer o certo. Meu querido, vou falar uma coisa para vocês. Eu e o pastor Joel, a gente senta ali na mesa e fala, ó, vamos fazer o que é certo para a igreja. Se os irmãos soubessem como é complicado, como que o mundo aí fora dificulta as coisas para a igreja. Uma certa vez nós estávamos com um projeto aqui na igreja. Um projeto que nós tínhamos. Conversamos com uma pessoa, depois conversamos com outra. E a pessoa falou, olha, você sabe que isso aí tem um jeitinho, tal. Eu falei, ó, se eu for por esse caminho, vamos deixar quieto, eu não quero. Nós temos que fazer as coisas certas para o Senhor. A pessoa que é humilde, que é obediente, procura servir. É o que a gente sempre fala na igreja. O humilde não vê Deus e os outros como um meio de conseguir o que quer. O humilde quer obedecer a Deus e ajudar os outros, mesmo quando a tarefa parece ser humilhante. Mateus capítulo 20, do verso 26 ao 29. Deus te levantou para você servir. Você é um vaso precioso para Deus. Você é um vaso escolhido para Deus. Você não entrou aqui à toa. Você entrou aqui porque Jesus te ama. Deus tem projeto para a nossa família, mas para isso temos que ser obedientes, temos que ser humildes. E para finalizar, eu quero falar aqui, quem é humilde e obediente, ama e respeita as outras pessoas. A pessoa humilde reconhece o valor de cada pessoa, sabe que Deus ama a todos, que não é melhor do que ninguém aos olhos de Deus. Você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Não vê problemas em ser amigo de pessoas diferentes, ou classes mais altas ou baixas da sociedade. Jesus te ama. Então, que possamos ser obediente e humilde como Jesus foi. Jesus estava na glória com o Pai. E quando eles fazem aquela reunião, ali no seio da Trindade, ele fala para o Pai, Pai, eu vou lá para a terra. Eu vou ensinar algo para o meu povo. Eu vou ser obediente à tua palavra. Eu vou para o monte, Pai, orar, falar com o Senhor. Eu vou falar em oração nas madrugadas. Eu vou obedecer. E nós? Será que nós estamos sendo obedientes com Deus? Eu quero que você faça uma reflexão. Você que está aqui me ouvindo, você que está em casa me ouvindo, será que você tem
sido obediente com Deus, você tem sido humilde com Deus, com seus irmãos, com a tua esposa, com teus filhos. Só medita. Quando somos obedientes, nós só temos a ganhar. Eu queria que você ficasse de pé. Eu vou orar com você. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que esta palavra, Senhor, venha falar ao nosso coração. Falou ao nosso coração. A cada dia que passa, nós aprendemos mais e mais com o Senhor Jesus. Jesus, esta igreja precisa do Senhor, em todos os sentidos. Quem está nas casas, ouvindo a live, também precisa do Senhor. Que possamos ser obedientes, Pai, às autoridades. Que possamos ser obedientes, Pai, na igreja, com os nossos líderes, com nossos irmãos. Nos ajuda, Senhor. Nos dá sabedoria. Nos dá entendimento. Nos dá discernimento. Pai, abençoa cada lar que está nos ouvindo. Cada lar, Senhor, que está assistindo, Senhor. Ó Deus, que essa palavra venha falar ao coração dos pais, dos filhos, daqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Pai, como é bom te servir. Sabemos que o Senhor é Deus. Senhor, muito obrigado, porque servimos um Deus de Israel. Enquanto o grupo de louvor louva ao Senhor, eu queria que você continuasse em oração, falando com Deus. Senhor, faça de mim um filho, uma filha obediente a Ti, Senhor. Minhas lamparinas estão acesas. Aleluia, Jesus. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Ora baixara bacalamas. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar.
Aleluia. Amém, amados? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de contar com os irmãos. Estou convocando a igreja para nós continuarmos em propósito o nosso jejum e oração. Eu queria